Fala galera, aula sobre lançamento oblíquo agora, a finalização desses lançamentos que a gente viu, né? Então, pessoal, lançamento oblíquo nada mais é do que você ter um plano horizontal aqui, né? Você vai ter uma bolinha e essa bolinha ela vai ser, em vez de ser lançada horizontalmente, ela vai ser lançada obliquamente com esse ângulo em relação aqui, ó, à horizontal, né? E o movimento que essa bolinha vai fazer é um movimento parabólico, ó. Vai fazer esse movimento aqui que vocês já estão familiarizados. Então, qual que vai ser essa relação, né? Aqui a gente vai juntar lançamento para cima e lançamentos, no caso, horizontais, alguns conceitos. A gente sempre divide o movimento, pessoal, em dois, ó. Vou ver aqui com vocês. Então, a gente vai fazer essa relaçãozinha aqui, ó. O movimento que a gente considera inicialmente, puxar um pouco mais para cima, isso, que ele é retardado, opa, é retardado, e depois o movimento do tipo acelerado. Aqui no movimento retardado, o corpo ele vai estar subindo e parando no eixo Y. Depois, no movimento acelerado, ele vai em queda livre. Velocidade igual a zero, atinge a velocidade. E daí, ele, enquanto, né, está indo para cima e para baixo, ele está indo para frente. Por isso que ele tem uma composição de movimento igual a gente viu na composição do movimento no movimento horizontal. Então, aqui, ó, quando a gente for fazer a decomposição de Vx de Vy, no eixo X, ele está em MRU. No eixo Y, ele está em MRUV. E daí, quando ele chega aqui nesse ponto mais alto da trajetória, a gente fala que ele faz essa relação de manter a velocidade no eixo X, que a gente chama de V de X, e zerar a sua velocidade em Y. Então, uma coisa que eles podem pedir nas questões é que, no ponto mais alto da trajetória de um lançamento oblíquo, a velocidade é zero. É mentira. Somente a velocidade em y é zero. Nesse caso aqui, a velocidade em x permanece constante porque ele continua indo para frente, tá? Só existe alteração de movimento quando existe força. E nesse caso, a força-peso está atuando somente no eixo vertical, beleza? E depois ela começa a acelerar, né? Tendo uma velocidade em y igual a zero. E ela chega, pessoal, com a mesma velocidade aqui, ó, só que com o sentido trocado, né? Então, ele sobe e ele desce, tá? Movimento acelerado, retardado, depois movimento acelerado. Aqui, a gente considera a aceleração igual a menos a gravidade, e aqui a gente considera a aceleração igual a mais a gravidade, tá? As fórmulas que a gente utiliza. No MRU, a gente utiliza S igual a S0 mais VT, daí aqui vai ser a V de X. E no MRUV, a gente vai utilizar o vovô adora trabalhar, a equação do super sorvete atômico com duas bolas e Torricelli. V quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Tá? Então, nada mais difícil do que isso. Tem professores que utilizam fórmulas, que são as fórmulas prontas desse conteúdo. Eu não gosto de utilizar aquelas que têm seno e cosseno, que acho que dificulta a nossa análise. A gente não tem muito tempo para ficar lembrando de fórmula e tudo mais. E as fórmulas do movimento em si vocês vão lembrar, porque equação do sorvete, equação do sorvetão ali é uma equação básica, esse aí tem que saber o vestibular. Aquelas que têm ângulo eu acho muito complicado, muito complexo, né? Então a gente utiliza essas fórmulas mesmo, seguindo o passo a passo que eu vou passar para vocês, né? E uma observação, né? Qual que seria então o alcance máximo? Se vocês observarem aqui, nós temos um gráfico de altura por deslocamento e ângulos que eu estou fazendo o lançamento. O ângulo aonde tem o alcance máximo é o ângulo de 45 graus, tá? Então, sempre quando tiver alcance e a palavra máximo, pense sempre no ângulo de 45, tá? Isso é uma informação que você tem que saber para resolver algumas questões, tá? E outra observação que vocês têm aqui é que os ângulos que eles são complementares
ou seja, eles fecham 90 graus, né? Tipo 60 e 30, eles têm alcances iguais, né? Então, perceba que o de 60 e o de 30, ó, o de 60, a diferença é que ele sobe um pouquinho mais, e o de 30 ele sobe um pouquinho menos, mas chega no mesmo ponto, né? Da mesma forma, 75 e 15, que são complementares. Eles sobem, né? No caso de 75, quanto maior o ângulo, mais ele vai subir, sobe um pouquinho mais. E o de 15, que é o complementar, ele sobe um pouquinho menos, mas o alcance é sempre o mesmo. Beleza? Então, isso é uma informação que alguns exercícios conseguem, né, pedir de cara. Eu sempre falo, alcance máximo é 45. Ambos complementares, alcances iguais. E a gente consegue resolver. E o passo a passo para resolver qualquer exercício de lançamento oblíquo é a relação ali de você fazer primeiro a decomposição da velocidade, depois o tempo de subida, depois a altura máxima, depois o tempo de descida, o tempo total, o alcance e a equação paramétrica que eu vou passar para vocês. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o exercício utilizando a imagem do lado com os dados do enunciado. E nesse caso aqui, ó, eu falei que temos um lançamento oblíquo e ele parte com velocidade de 100 metros por segundo e ele faz um ângulo ali alfa de seno igual a 0,6 e cosseno igual a 0,8. Então, pessoal, é como se essa velocidade lateral aqui, ó, ela fosse 100 metros por segundo e esse ângulo que eu coloquei aqui, ele fosse o ângulo alfa. Eu vou desenhar ele como alfa, tá? Para não confundir. Então, aqui ele vai ser um ângulo alfa com horizontal. E o que que a gente tem que fazer? Primeiro, decompor a velocidade. Então, eu vou desenhar um vetor aqui para vocês verem. Aqui vai ter a velocidade de 100. Aqui nós temos o vetor v de x. E aqui nós temos o vetor v de y. Se vocês lembram, esse vetor v de y, ele tem a mesma altura que esse lado do meu triângulo, né? Então, eu consigo fazer esse triângulo retângulo, aonde o v de x ele faz 90 graus com o v de y, e aqui está o ângulo horizontal. Para achar as decompostas, eu vou usar seno e cosseno. Então, o seno de alfa, ele é o cateto oposto, o oposto é o que não está encostando, dividido pela hipotenusa. E daí, no caso, a minha hipotenusa é 100. Então, o v de y, ele vai ser o 100 vezes o seno de alfa. O v de y, ele vai dar, lembrando que o seno aqui ele colocou 0,6, né? 100 vezes 0,6 vai dar 60 metros por segundo, tá? Então, essa é a nossa primeira relaçãozinha ali, que eu vou colocar aqui em cima. E eu vou fazer a mesma coisa para cosseno. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, quem está encostando, cosseno, sobre a hipotenusa, que é 100. Então, o meu v de x, ele vai ser 100 vezes o cosseno de alfa. Então, o v de x, ele vai ser 100 vezes 0,8. Então, nesse caso, ele vai dar 80 metros por segundo. Então, se você completar a figura aqui do lado, ó, o v de x é 80 metros por segundo. O v de y é 60 metros por segundo. Então, enquanto ele está com a velocidade constante de 60, de 80 metros por segundo no eixo x, ele vai subir com 60. E a gente vai fazer as relaçõezinhas ali. Então, depois de decompor a velocidade, o próximo passo que a gente tem que fazer é calcular o tempo de subida. O tempo de subida depende do eixo y, então ele é um movimento uniformemente variado. A velocidade ela começa com 60 metros por segundo e ela vai até zero em y. Então, a equação que a gente relaciona é a equação da, do vovô ateu, né? Vovô ateu. A velocidade no ponto mais alto é zero, a velocidade inicial era 60, a gravidade aqui ela tem que ser negativa, porque é um movimento ó, retardado, vezes o tempo. Passa para lá, 10t igual a 60, então o tempo ele vai dar 60 sobre 10, isso é igual a 6 segundos. Esse é o tempo de subida. Daí, como que eu calculo a altura máxima? Igual a gente calculava lá, pessoal. A altura máxima também está no eixo Y.
Então, a gente pode calcular pela forma do deslocamento. O deslocamento é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O ΔS, pessoal, que é a velocidade inicial, ela é 60. O tempo de subida é 6. A aceleração é negativa vezes 6 ao quadrado sobre 2. Isso vai dar 360 menos o valor de 180, vai ser 180 metros. Então, nesse primeiro trecho, ele demorou 6 segundos para subir e subiu essa altura aqui, que foi 180 metros. Esse é o primeiro trecho do movimento. Tanto é que a gente usou só movimentos uniformemente variados, que é o movimento de subida, e agora ele parou no eixo Y, continuando indo para frente. E agora ele vai descer em queda livre. Então, esse tempo de descida, você pode obrigatoriamente assumir que ele é igual ao tempo de subida. Então, se o tempo de descida é igual ao tempo de subida, e o tempo de subida é 6 segundos, o tempo de descida também é 6 segundos. Ah, professor, o quê? Se eu quisesse calcular esse tempo de descida, você calcula pela forma do espaço. O ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Nesse caso aqui, a partir do segundo trecho do movimento, ele está em queda livre. Então, a velocidade igual aqui do lado é zero, né? Então, o ΔS ele vai ser a gravidade, que agora é positiva, porque ele é um movimento do tipo acelerado, vezes o tempo que ele demorou para subir, descer, né, sobre 2. E o deslocamento, você sabe, ele subiu 180 metros, né? 180 é igual a 10 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Passo 2 multiplicando, vai dar 360. Passo 10 dividindo e tira a raiz. Ele vai ser raiz de 36, ou seja, 6 segundos que ele demorou para descer. Tá? E o tempo total, ele vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, nesse caso, 6 segundos para subir, 6 segundos para descer, 12 segundos totais do movimento. E por último, o alcance. O alcance, pessoal, ele está no eixo x. A equação do espaço, ó, V0T. S menos S0 é igual a velocidade em x vezes o tempo. O alcance, que é o deslocamento, né? É a velocidade vezes x vezes o tempo total. É o tempo que ele está subindo e descendo, e enquanto isso ele está indo para frente. Nesse caso, o alcance, ele vai ser a velocidade em x que a gente calculou, é 80, né? 80 vezes o tempo total, que é 12. Aqui vai dar 960 metros. Ou seja, essa distância horizontal aqui, ó, que é a distância que ele foi para frente, foi 180 metros. Desculpa, 960 metros. Beleza? E por último, uma coisinha que as provas podem cobrar é uma equação chamada equação paramétrica. Ela representa um par de coordenadas, onde o tempo é o fator comum entre eles. Então, como assim, professor? No eixo x, ele está em MRU. S igual a S0 mais VT. No eixo y, ele está em MRV. S0 mais V0T mais T quadrado sobre 2. Se eu considerar que o S0 ele é o espaço inicial para os dois, no início ali, eu posso considerar esse valor como zero, eu corto. Eu vou substituir agora o S que está no eixo x, no eixo x por x. E isso vai ser a velocidade. Qual que é a velocidade? 80 vezes o tempo. Essa é a equação do espaço no eixo x. Eu vou fazer a mesma coisa pelo eixo y, só que no eixo y, em vez de usar S, eu vou usar y para representar o eixo y. Ah, aqui eu risquei errado, perdão. Aqui eu risquei, eu devia ter riscado o S0. Por V0. Daí a velocidade inicial era 60 vezes o tempo, menos a aceleração que está subindo, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aqui vai me dar a equação, ó, 60t menos 5t ao quadrado. Essa seria a equação do eixo y. Quando eu falo que os tempos eles são iguais, eu posso isolar o tempo
x sobre 80 e jogar ele aqui dentro. Então, eu posso falar que a equação paramétrica é uma equação dentro da outra. Ela fica 60 vezes x sobre 80, caso menos, né? Menos 5 vezes x sobre 80 ao quadrado. Isso vai me resultar. Aqui ele vai ficar, ó, 60 sobre 80. Quanto que dá? Ó, 60 dividido por 80. Ele vai dar 0,75x menos 5 vezes x quadrado sobre 8 vezes 8, 64. 6.400. Então, 5 dividido por 6.400. Eu vou deixar em fração. Eu acho que eu vou deixar em fração que vai ficar mais interessante. Vou deixar aqui 3 quartos de x. Ele fica 3 quartos de x mais 5x ao quadrado sobre 6.400. Ó, 6.400 para simplificar com 5 eu vou dividir por 5. Então, ele fica y igual a 3 quartos de x mais x ao quadrado sobre 1.280. Essa é a equação paramétrica. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que eu transformar o meu movimento num plano cartesiano, onde esse aqui é o y e esse aqui é o x. E eu consigo calcular pontos que eu quiser, aonde essa posição vai estar da minha parábola. Daí, no caso, vou fazer uma aplicação para vocês. Vamos supor que eu quero descobrir aonde que o meu corpo ele está em x, sabendo que eu tenho a altura que é 180 metros. Então, por exemplo, eu vou calcular o x primeiro. Vamos calcular, pode ser no alcance. Ó, o alcance máximo ele é 960 metros, né? Que é 960 dividido por 2. Vai dar 480. Então, quando o meu x ele vale 480, aonde que ele está em y? Joga a fórmula. O y, ele vai ser 3 quartos de 480 mais 480 ao quadrado sobre 1.280. Essa continha aqui ela vai dar 180 metros. Então, é como se ele estivesse aqui em cima, porque essa posição ela é a coordenada 480, 180. Te dou a posição x e a posição y. É como se fosse a equação para você verificar em qual ponto da trajetória ele está com o jogo cartesiano. Beleza? Esse tipo de exercício de equação paramétrica eu vejo em exercício tipo Federal do Paraná, o ENA e o EL. Os demais vestibulares não gostam de cobrar ele. Mas está aí a resolução. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.